Olá, meu irmão, minha irmã. Hoje nós conversaremos um pouco sobre um tema que é de interesse de todos. É muito importante porque não existe uma pessoa que não tenha interesse em saber se existe vida em outros planetas. Então essa questão de vida em outros planetas, ou seja, a pluralidade dos mundos habitados, é do interesse muito grande. E a doutrina espírita já fala, desde que chegou a nós, trazia já em si, no lume do seu ensinamento, dos seus princípios, a pluralidade dos mundos habitados. E por isso que hoje nós vamos ver alguma coisa aqui a respeito, para que tenhamos uma ideia, porque algumas pessoas discutem por isso. Será que lá tem a mesma condição de vida daqui? Como será? E sendo mais quente, como é que a pessoa vai suportar? Então nós temos que compreender que tudo é feito de acordo com as condições. O planeta onde nós vivemos, nós temos um corpo adequado para viver nesse planeta. Se o planeta fosse mais quente e insuportável para essa nossa condição, claro que nosso corpo seria de forma diferente. Assim como os pássaros que são criados para voar e os peixes para ficar na água. Enquanto nós, seres humanos, não viveríamos mais do que 2 ou 3 minutos embaixo d'água e nem temos condição de voar. Então é importante nós compreendermos essas elucidações, essa forma que a doutrina nos traz para melhor entendimento do assunto. E por isso nós vamos recorrer às questões, primeiro, de 55 a 58, e vamos ver aqui para vocês a questão 55, que diz: são habitados todos os globos que se movem no espaço? E a resposta dada: sim. E o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência e em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que se têm por espíritos muito fortes e que imaginam pertencer a esse pequenino globo o privilégio de conter seres racionais. Orgulho e vaidade julgam que só para eles criou Deus o universo. Então veja bem, já a confirmação da doutrina espírita de que há vida em outros planetas. Isso realmente é uma realidade que nós não podemos fugir. E hoje a ciência tem pesquisado de forma maravilhosa. Nós tivemos a ousadia de, num dos artigos que escrevemos, não sei se há uns 7 anos, não me lembro bem, para a RIA, Revista Internacional do Espiritismo, falando sobre pluralidade dos mundos habitados, dizemos que antes do final da metade desse século, a ciência já oficialmente diria a respeito de vida em outros planetas. E parece que vai ser muito antes até, porque já houve pesquisas recentes, descobriram que o planeta Vênus, bem próximo de nós, tem condição de vida, embora que não seja uma vida talvez como a nossa, mas que tem condição de vida. Então já está abrindo um leque para o entendimento e para a confirmação daquilo que a doutrina espírita prega. Então vamos aqui para a questão 56. O que diz na 56? É a mesma constituição física dos diferentes globos? Veja, aí já é o que nós deveríamos trazer para o melhor entendimento. É a mesma condições físicas? Não, de modo algum se assemelham. Aí na questão 57, Allan Kardec pergunta: não sendo uma só para todas a constituição física dos mundos, segue-se-á, tenham organizações diferentes os seres que os habitam? E foi o que nós falamos anteriormente, então a resposta, sem dúvida. Do mesmo modo que os peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar. Então veja bem, cada planeta, nas condições que tem, os seres que ali habitarão deverão ter corpos apropriados. Quando nós falamos em vida, nós estamos falando também em planetas onde existam vidas que não tenham nem a condição de um corpo físico grosseiro como o nosso, seja já como o perispírito em si, ou seja, o corpo espiritual, um corpo mais fluídico. Então, há uma diversidade de acordo com a diversidade das condições dos planetas. Existem planetas iguais à Terra, existem os planetas superiores em tudo e outros inferiores. Então, tudo, cada um atendendo às necessidades, inclusive aqueles que habitam nele vão receber o corpo de acordo com as condições do planeta. E para encerrar, nós temos a questão 58 que diz: os mundos mais afastados do Sol estarão privados de luz e calor por motivo desse astro se lhes mostrar apenas com a aparência de uma estrela? Como nós temos o Sol como muito importante, e sem o Sol nós não viveríamos, seria um desastre. Então pergunta se existem outros planetas que teriam condição de vida, por exemplo, sem o Sol, tendo em vista que a distância é tão grande que o Sol é visto apenas como uma estrela. Então observemos a resposta maravilhosa. Pensais então que não há outras fontes de luz e calor além do Sol, e em nenhuma conta tendes a eletricidade que em certos mundos desempenha um papel que desconheceis
e bem mais importante do que o que lhe cabe desempenhar na terra? Demais, não dissemos que todos os seres são feitos da mesma matéria que vós outros e com órgão de conformação idêntica ao dos vossos. Então é isso. Mas o que é interessante para nós finalizarmos é o que Allan Kardec explica aqui. Então o que ele diz? Não vemos na Terra as longas noites polares iluminadas pela eletricidade das auroras boreais? Que há de impossível em ser a eletricidade, em alguns mundos, mais abundante do que na Terra e desempenhar neles uma função de ordem geral cujo efeito não podemos compreender. Bem poder suceder, portanto, que esses mundos tragam em si mesmo as fontes de calor e de luz necessárias aos seus habitantes, sem a necessidade do Sol. A eletricidade em outros planetas é realmente de forma mais abundante do que na Terra e tem condições, propriedades que nós não conhecemos ainda. E ele cita o exemplo das noites boreais, das noites polares, né? A aurora boreal, que é sem o Sol, mas somente o efeito da eletricidade na própria condição do clima e de tudo naqueles lugares, tem uma luz que é a coisa mais linda, segundo os conhecedores desse assunto, diz que é uma coisa maravilhosa e não precisa do Sol. Então, meus irmãos, se nós partirmos desses princípios, nós teremos realmente condição de entender e de aceitar mais de que existe realmente vida em outros planetas, porque Deus não criou somente a Terra para ter esse privilégio. Muita paz, que Deus nos abençoe.